Todos y todas, empezamos otra vez. Hola, buenas tardes a todos y todas. Vamos a empezar los primeros paneles de comunicaciones en este quinto Sindhu, Congreso Internacional de Derechos Humanos, de los desafíos de los derechos humanos. Y vamos, como siempre, a saludarlos a todos y todas. Aquí una propensión femenina para esta mesa ibérica, en realidad, con castellanos y portugueses y en realidad penso que brasileños. Vamos a hacer aquí un desafío interesante. Penso que ya tengo mucha gente aquí en la sala, pero independientemente de todo, Mafalda ya está también. Vamos a hacer una derrupción de lo listado. Entonces va a ser por orden de llegada, por lo menos la orden de llegada aquí a mi ordenador. Porque tenemos un montón de gente online y tenemos aquí algunas personas en sala de clase, aquí en Donostia, en País Vasco. Entonces vamos a hacer así. 10 minutos para cada comunicación, para que no quedamos cerrados aquí en la universidad. Enhorabuena y bienvenidos a todos. Pues después, si alguien no entiende castellano, me pueden decir alguna cosa, que soy portugués también y puedo retraducir, pero bien, darle la enhorabuena a todos y todas. Y las presentaciones serán hechas en la lengua de cada presentante y cada comunicante. Así, por ninguna razón, pero una orden de llegada a mi ordenador, la primera comunicante será Júlia Cássia Queiroz de Lima, da Universidade Federal do Amazonas, para nos falar, que eu já vejo aqui na minha tela, para nos falar das fronteiras invisíveis, dos filhos migrantes venezuelanos, burocracia documental e a negação dos direitos humanos na Amazónia latino-americana. Fronteras invisibles, niños migrantes venezolanos, burocracia documental y la negación de los derechos humanos en la Amazónia latino-americana. Se me está a ouvir, vou-lhe pedir para abrir o seu microfone e para entrar em linha. Tenho aqui a sua imagem, ela está frisada. Não sei se por qualquer razão não me está a ouvir, porque eu já lhe dei entrada, ou se não consegue entrar em contato connosco. Então, nesta hora, e mantendo a mesma disponibilidade, apesar de ter chegado primeiro aqui à minha tela, vamos, para não perder tempo e conseguir cumprir os trabalhos, dar, neste caso, a fala para 10 minutos Ariolino Neves Sousa Júnior, que eu já vejo na tela e com um contraste muito interessante. Seja bem-vindo. Da Pontifícia Universidade Católica do Paraná, com quem o Iberojur tem uma conexão muito forte e onde eu estou várias vezes publicado nos departamentos de Direito Civil e também com conexão ao Direito Médico no Departamento de Direito de Medicina, e para nos falar de caminhando no corredor estreito contemporâneo brasileiro por intermédio do uso da liberdade de expressão. Caminando en lo hall estrecho contemporáneo brasileño por lo entremedio del uso de la libertad de expresión. Ariolino, para 10 minutos, a sala é sua, seja bem-vindo. E, claro, naturalmente, fica desafiado para, numa próxima edição, poder estar aqui connosco a desfrutar destes 40 graus que temos aqui, quase o tempo normal no Brasil, no seu estado do Paraná, e com uma vista europeia fantástica. Seja bem-vindo. Obrigado, professor, senhor muito simpático. Em primeiro lugar, bom dia a todos, as meninas, os meninos, né, que estão aqui presentes. É uma honra participar do evento jurídico e eu faço votos, professor, que eu gostaria muito de poder estar aí, desfrutando do verão europeu. Para não faltar a oportunidade de em breve conhecê-lo pessoalmente e lhe dar um abraço pessoalmente, tá? Bom, meus queridos, esse trabalho que eu vou apresentar rápido, para não extrapolar os horários dos senhores, é a obra do nosso querido James Robinson, né? Do Corredor Estreito, Estado, Sociedades e o Destino da Liberdade.
E aí eu fiz um trabalho direcionado, claro, a um dos elementos caracterizadores da nossa democracia, associando a nossa liberdade de expressão. Quando nós falamos, não nós, né? Quando os autores mencionam a expressão corredor estreito, obviamente que eles fazem ali uma analogia. Corredor, justamente o percurso que a sociedade cotidianamente continua a caminhar para fazer com que os direitos sociais, saúde, educação, enfim, todos os direitos pelas quais nós conhecemos, na redação do artigo 6º da nossa Constituição, venha, de uma certa forma, a ser ratificado cotidianamente. E estreito, devido às lutas sociais. Né? Não é uma tarefa fácil para que nós possamos pôr em prática o exercício do reconhecimento do cumprimento desses direitos sociais. Então, os autores foram brilhantes, né? Porque eles associaram essa expressão e direcionando especificamente para a conquista da liberdade. É o que todos nós, seres humanos, almejamos assim pôr em prática, em cumprimento às normas dos direitos humanos, para que nós, obviamente, possamos assim formalizar o reconhecimento desse determinado direito, desse determinado elemento. Então, eu elaborei um determinado artigo direcionando a busca do corredor estreito, direcionando a conquista de um desses direitos, né? A conquista da sua liberdade. Dentre esses elementos da liberdade, a nossa liberdade de expressão, a nossa liberdade de ir e vir. Muito embora nós sabemos de antemão que atualmente nós utilizamos sim a nossa liberdade. Isso, obviamente, desde 1948, da Declaração dos Direitos Humanos, pelas quais nós já tomamos conhecimento e pelas quais nós cumprimos. Mas o que nós estamos acontecendo hoje, professor Ari? Nós estamos verificando que a nossa liberdade de expressão, perante algumas pessoas, está sendo extrapolada para fins de desvirtuá-la, para satisfazer não o interesse do próximo, mas muito mais o interesse próprio e acaba desvirtuando o interesse desse próximo. Não é à toa que nós verificamos cotidianamente, e nós sabemos de antemão que neste ano vamos perpassar, professor, pelo ano eleitoral no Brasil, e que esta liberdade de expressão vai acabar sendo utilizada, sim, mas de uma maneira nociva. De que forma, Ari? Através, que nós já sabemos, das fake news, através justamente da infringência do dano moral, da honra daquele determinado indivíduo, que vai acabar subsidiando da esfera do judiciário para pleitear justamente a sua indenização. Então, os autores mencionam a luta diária para conquistar esse teu direito, para você conquistar essa tua liberdade, para que o Estado e a sociedade, como elementos caracterizadores, que estão ali nesse corredor, de uma forma estreita, de um lado você garante o reconhecimento, de um outro você vigia, mas que todos devem buscar esse equilíbrio, não de uma forma disparate, mas de uma forma que venha concatenar os interesses de ambos, para que assim nós possamos ter um equilíbrio dentro desse determinado percurso. E é claro que eu desenvolvo o problema da pesquisa, né? De que maneira essa liberdade de expressão está sendo exercida perante o percurso dentro desse determinado corredor estreito, especificamente levando em consideração a nossa realidade nacional brasileira. E a resposta da minha pesquisa é justamente aquilo que eu já havia mencionado, né? Nós estamos exercendo, sim, nós estamos percorrendo esse corredor com bastante intensidade, através dos avanços das redes sociais, das plataformas digitais, que nós cotidianamente utilizamos para, muitas das vezes, até a nossa sobrevivência, para nós divulgarmos as nossas produções, os nossos trabalhos, só que muitos extrapolam, acabam saindo desse corredor, acabam extrapolando o exercício desse raciocínio. E aí utilizam a chamada violência contra a liberdade de expressão, que você, de uma certa forma, utiliza para desvirtuá-la, para ocasionar uma responsabilidade, não só na esfera civil, mas muitas das vezes na esfera penal, na esfera administrativa, por você levar em consideração a prática dos delitos que venham atentar contra essa liberdade de expressão. Então, de uma certa forma, aí você acaba desvirtuando todo o cumprimento desse teu percurso no interior desse determinado corredor estreito. É óbvio, meus queridos, que nós temos ferramentas para fazer com que nós possamos percorrer de uma forma segura. Dentro da nossa legislação nacional, tivemos vários avanços, como até hoje nós temos a LGBT, a Lei Geral de Proteção dos Dados, e dentre outras legislações, o novo Código Civil, que daqui a pouco virá também ser ratificado. Então, dentro desse resultado da minha resposta da pesquisa, como é que a sociedade está caminhando? Como é que nós estamos exercendo essa liberdade de expressão, de uma certa forma, com intensidade, mas nem tudo são flores. Nós temos também espinhos.
dentre as quais o descumprimento, o desvirtuamento, o exagero contra essa liberdade de expressão que muitos acabam exercendo e que acabam prejudicando o interesse do outro cidadão, da outra coletividade. Tá? Então, essa foi a minha pesquisa desenvolvida com base na obra dos autores Darrell Acemoglu e James Robinson, dentro da obra Corredor Estreito, Estado, Sociedades e Destino da Liberdade. Dentro desse determinado raciocínio, que eu associo a um dos elementos caracterizadores da nossa democracia, que é a chamada liberdade de expressão, que nós utilizamos cotidianamente, mas infelizmente muitos acabam infringindo e acabam percorrendo, sim, mas de uma forma que venha totalmente contrariar a própria dignidade da pessoa humana e que venha, de uma certa forma, não percorrer dentro daquele determinado percurso que deveria, sim, de uma certa forma, percorrer. Tudo bem? E esse é o meu trabalho, espero que eu tenha cumprido os 10 minutos e lá na frente estou à disposição para novos esclarecimentos. Muito obrigado, professor. Muitíssimo obrigado, Ariolino Neves Sousa Júnior, pela sua apresentação apaixonante e pelo seu título. Eu tenho vindo a dizer ao longo da minha carreira que os títulos dos artigos científicos e das nossas publicações têm que ser sexys. E nesta circunstância, o seu título não só é sexy, como enigmático, como muito cheio de conteúdo jurídico e, sobretudo, relevantíssimo para esta temática no entorno dos novos desafios dos direitos humanos e é particularmente esquecida as vulnerações que são feitas na liberdade de expressão no tempo atual. Então, nessa circunstância, muito obrigado pela sua reflexão. Dar nota que espero o seu artigo totalmente nas regras do Iberojur, a entregar mais ou menos num mês, até um mês depois do Congresso, para poder dar à estampa com neste caso, a insígnia da Universidade de Deusto, aqui em Donóstia, e do Iberojur, porque estou muito curioso em poder ler o resto do conteúdo. Muitíssimo obrigado. Espero que, Professor, talvez na próxima vez, se não puder vir cá, eu possa encontrá-lo na PUC do Paraná. Faz com favor. certeza, professor. Antes de eu dar continuidade, não querendo atrapalhar os colegas, gostaria de fazer uma saudação a uma das alunas que estão aqui, que hoje não são mais alunas. Eu acabei de ver o rostinho dela, me emocionei aqui, me deu vontade de chorar de alegria de reencontrá-la. Elícia Coimbra, minha queridíssima, eterna aluna, que hoje já é uma profissional do direito, e eu faço um beijo aqui para você, e a gente logo, logo também vai se reencontrar, que foi minha aluna, professor, no passado, e eu fico muito feliz de reencontrar os bambinos, já crescidinhos e hoje profissional do direito. Um beijo para você, minha linda. Satisfação Boa toda Cecília. minha. Um beijo. Obrigado, Violino. Obrigado, E é professor. um gancho fantástico, porque ele em si, Coimbra de Souza, a sala é sua, agora neste momento, para 10 minutos, para apresentar o seu artigo, vindo do Centro Universitário do Estado do Pará, neste caso, para nos falar sobre cuidados paliativos como um direito humano, inequivocamente, análise do ODS 3 à luz de Vítor Frank. Seja bem-vinda. É um gosto poder também acompanhar esta carreira e, neste caso aqui, a internacionalização do Estado do Pará neste Congresso Internacional dos Novos Desafios dos Direitos Humanos. Vou pedir a toda a gente que está na nossa sala virtual que possa abrir a câmara, que é para eu poder, neste caso, acompanhar também um bocadinho o horário brasileiro e poder também perceber se estão em ponto de entrar quando chegar no caso. É um gosto ouvi-la para falar sobre cuidados paliativos como um direito humano, análise do ODS 3 à luz de Vítor Frank. A sala é sua. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Bom dia, pessoal. É uma satisfação imensa, primeiro porque a minha família, por parte de mãe, eu tenho raízes luso-brasileiras e dividir a sala com um professor que não só sempre demonstrou muito domínio na sua área, ele deu, eu lembro, família e sucessões na graduação em Direito, mas uma pessoa que sempre amou a todos que Deus colocou em seu caminho. Então, falar sobre cuidados paliativos, sobre dignidade humana, é poder afirmar também todo o conhecimento técnico e humano que eu recebi através do Ariolino Júnior, que é um grande profissional e é uma satisfação dividir a sala com ele. Bom, falar de cuidados paliativos é uma realidade bastante complexa, mas que precisa ser tocada porque
Até um tempo atrás, o que as pessoas entendiam? Infelizmente, acontecem intempéries na vida e algumas delas a ciência ainda não tem como solucionar. Então, essas pessoas necessitam manter a sua dignidade preservada até o fim de suas vidas. Só que a gente vive uma realidade em que as pessoas estão envelhecendo. A expectativa de vida vem aumentando, inclusive em países que ainda estão se desenvolvendo, como o Brasil. E como o envelhecimento, mais cedo ou mais tarde, perpassa por doenças, por exemplo, quadros demenciais, outras questões neurológicas, as pessoas têm buscado estudar quais as possibilidades de se manter qualidade de vida, e não só aquela promessa irreal de que a medicina foi feita para curar. E por isso eu trouxe Viktor Frankl. Eu acho que muito mais do que falar de grandes autores que também embasam esse trabalho, que têm conhecimento, que são vocacionados para os cuidados paliativos, Viktor Frankl foi um sofredor. E não um sofredor digno de pena, mas um sofredor que honrou e respondeu à vida conforme ela lhe pediu. Então, antes dos campos de concentração e durante os 4 anos em que ele perpassou, ele pôde aprimorar a logoterapia e foi um empirismo vivo de que a vida tem um sentido. E se o sofrimento faz parte da vida, é inegável que o sofrimento vai ter um sentido. E o contrário dessa vida, dessa existência que nós partilhamos aqui, não é a morte, porque a morte faz parte da vida, é o nascimento. Então, o que que os cuidados paliativos apregoam? Que não se trata, né, o exercício da medicina e de outras profissões da área da saúde, porque sempre os cuidados paliativos são afirmados em equipes multiprofissionais, eles não têm como missão nós temos que curar a qualquer custo, porque nós precisamos proteger os nossos títulos da graduação, as nossas carreiras. Nós estamos do teu lado, nós tivemos, assim como nós desejamos ser vistos quando nós estamos mais vulneráveis. E vulneráveis, que fique claro, se fala em cuidados paliativos no âmbito fisiológico, cognitivo, porque a doença impacta, mas o espírito humano, ele é livre, porque desde a nossa natureza, o ser humano ele anseia por viver, ele anseia por se conectar com as pessoas, com as suas realidades. E quantos hospitais no Brasil e no mundo não têm buscado trazer esse cuidado que é biológico, psicológico, familiar, social e espiritual? O Viktor Frankl, ele se conecta profundamente com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, porque ele afirmou a tese do Ministério Médico, aonde ele, por ser médico, né, neurologista, psiquiatra, falava a partir da sua vivência, que aí ele podia dar testemunho de vida. Mas qualquer profissional da área da saúde é convidado a atuar a partir de um ministério. Cada um na sua crença, se respeita, inclusive quem não a tem, né, não professa uma fé específica, mas ministério médico quer dizer que são os últimos auxílios. Qualquer profissional da saúde está ali para dar conforto, para dar consolo. E quando se pensa que não existe mais nada que possa ser feito, talvez pela doença não, mas pela pessoa, que é muito mais do que uma doença, do que um diagnóstico, sim. Então, a pergunta se cuidados paliativos são um direito humano, felizmente hoje sim, mas as práticas ainda não acompanham as bases legais. A gente sabe que existem discrepâncias sociais e econômicas. Países muito extensos, como o Brasil, a gente não pode fazer um transplante cultural de uma realidade, por exemplo, estadunidense, onde cuidados paliativos nasceram pela enfermeira e médica Dame Cicely Saunders, e transplantar as suas ideias para o Brasil como se tudo fosse equalizado, não é? Mas no Brasil, a partir da nossa realidade, não se trata de criar um modelo perfeito como nós admiramos lá fora, mas um modelo possível, um modelo humano digno não só para o paciente, mas para o seu entorno afetivo. E com isso, educar os estudantes das diversas áreas, não só da saúde, ou, por exemplo, do direito, tem questões de bioética, de biodireito, que eu não vi na graduação. Bioética, pelo menos na minha instituição, não era disciplina obrigatória, mas promover essa discussão social de que a vida ela é uma dádiva
e toda pessoa que está aqui merece ser vista, reconhecida na sua inteireza. Eu agradeço e me coloco à disposição para futuros debates. Elícia, muito obrigado pela sua reflexão, pungente, ainda mais pelo reconhecimento da formação ética e, neste caso, também bioética, com certeza, sobretudo do direito da família, que recebeu do seu professor e aqui nosso comunicante nesta tarde de hoje, a quem eu agradeço também o reconhecimento do sucesso dos alunos e das nossas alunas. É para isso que nós estamos em linha com o mundo todo, com 3 fusos horários, nos estão de dia, noutros no meio da tarde, qualquer daqui mais uns minutos, quase à noite, aqui em Espanha, e de partir daqui para todo o universo e para todo o sempre, uma vez que este painel de comunicações, como todo o congresso do Sindu e todos aqueles organizados pelo Iberojur, são filmados em streaming para depois as pessoas poderem perceber-se da nossa discussão, do nosso debate e, efetivamente, para nós também repestinarmos as nossas comunicações no futuro e podermos melhorar, podemos ter aqui uma fonte científica também fidedigna do que se passou academicamente e dos trabalhos que desenvolvemos no dia de hoje. Ora, Elícia, se me permite, vou-lhe fazer um desafio, já não pode ser para o Conditrans deste ano. Nós, quando eu acabar este painel, que aqui por nós coordenado, as salas virtuais vão continuar a ser geridas mundialmente, mas nós vamos ter que deixar a universidade, que depois irá fechar, e vou direto para a Universidade de Salamanca, a centenária mais antiga universidade aqui da Espanha, para amanhã de manhã estarmos a fechar completamente as salas para depois no dia seguinte abrirmos com o Conditrans, o quinto Conditrans, que é um congresso internacional de direito transnacional, onde eu, neste caso, também sendo coordenador aqui, serei, e espero daqui a 2 anos, o Conditrans é um evento científico que existe de 2 em 2 anos, portanto, havendo em 2016, só haverá um outro em 2018. Mas se eu for vivo e tiver saúde, desde a primeira hora que sou coordenador do Congresso, eu próprio sou coordenador do Simpósio de Direitos Humanos e Bioética, na qual, bem como a todos e todas aqui presentes, a desafio a estar presente. E tenho aqui uma pequena sugestão, com toda a humildade, também penso que irá secundar, talvez até possa ajudar em fazerem um artigo coletivo, neste caso, indo reposterar esta matéria, que eu espero que depois envie integralmente para ser publicado conjuntamente com as magníficas comunicações selecionadas pelo Comitê Científico, do qual eu faço parte deste congresso aqui em Donostia, e não sendo um título prévio, mas pelo menos uma orientação de linha de pesquisa, também o fim da vida, os cuidados paliativos e a eutanásia do lugar de fala do Brasil no estado do Pará. Aqui deixo esta reflexão. Talvez daqui a 2 anos esteja um bocadinho diferente daquela que fizesse agora. Espero que a possa aceitar e que possa desafiar os seus professores a submeterem daqui a 2 anos ao meu simpósio, que eu espero que esteja aberto outra vez, uma matéria exatamente ao painel de Direitos Humanos e de Bioética, que eu espero coordenar novamente, como desde a versão original, com a professora Cândida Carvalho, que foi também nossa orientanda e nossa colega, que agora já é professora doutorada também, ao fim destes anos todos da quinta edição. Muitíssimo obrigado. Muito Vamos obrigada. passar, neste caso, para a Mafalda Cunha Matias, da Universidade de Deusto. E, neste caso, por esta obrigação, Mafalda Cunha Matias, o nome é que sona a português, não sei se... Sei que não estás em Deusto, Donostia, pero presumo que estés em País Vasco e que me estés a entender minimamente. Si no, eu me represtino e me retraduciré en castellano, si fuera el caso. Entonces, para 10 minutos, te desafío a presentar tu artículo Producing Silence, a Critical Discourse Analysis of UN Documentation on Prolonged Occupation in Palestine. Un tema fracturante, un tema súper interesante y bien, y los beneficios de estar hablando desde casa. Para 10 minutos, la sala es tuya, ser bem-vinda. Obrigada. Eu sou portuguesa, embora esteja a estudar em Deusto, a apresentação vai ser em inglês porque a minha pesquisa é em inglês.
Espero que percebam. Eu vou partilhar aqui o meu ecrã para ser um pouco mais fácil. Tem problema? Vamos ver se a gente já consegue. Ainda não estamos a ver nada, Mafalda. Pois, eu vou tentar abrir aqui. Não sei muito bem se vai dar. Vamos aproveitar para fazer uma pesquisa científica. Está em Portugal neste momento ou está em Espanha? Neste momento em Portugal, sim. Muito bem, muito bem. Vou partilhar Saudades. o ecrã, a ver. Já está, ok. Já está, não é? Sim. Nós ainda não estamos a ver. A partir de agora, isso mesmo. Producing Isso. Silence é Critical. Isso mesmo. Tela completa. Seja bem-vinda e muitos parabéns pela sua escolha de universidade em Deste, e neste caso no País Basco. Seja bem-vinda. Obrigada. Muito obrigada pela oportunidade de aqui estar. Eu sou Mafalda, eu sou estudante de doutoramento no segundo ano em Direitos Humanos na Universidade de Deusto. Vou passar para o inglês. My presentation today is about the role of the United Nations in the settler colonial occupation of Palestine by Israel. And very quickly, because time is short, the aim of this research is to understand whether and how the UN's normative and documentary apparatus participate in the erasure of Palestinian rights and its existence, rather than merely failing to protect them over the past 70 plus years. The research methodology adopted here combines literature review with post-colonial critical discourse analysis, drawing on the work of Fairclough and Wodax, applied to a selected corpus of UN resolutions. For the preliminary results that I will show in a minute, I worked with the help of Netbook LM, and the first stage of this analysis is quantitative in order to measure the frequency of pre-selected units of meaning that will lead in the second stage to further qualitative analysis. So I decided to focus my analysis on 4 historical periods, although I will only be able to speak about 2 of them in here due to time constraints. So I'll focus on the Nakba and its aftermath, the partition of Palestine and the ethnic cleansing that followed, and the Six-Day War and its aftermath, when the Zionist settler colonial project expanded. I analyzed the amount of Security Council and General Assembly resolutions with references to, specifically, and the language used around Palestine and Palestinians as an identity, the right of return in similar terms like reintegration, and the right to self-determination or sovereignty or independence. So, very quickly, during the period of the Nakba and its aftermath until 1954, on the use of the word Palestine or Palestinians, the UN during this period did not mention the word Palestinian at all. Instead, it utilized terms like refugees, Arabs, inhabitants of Palestine. The resolutions mention the word Palestine oftentimes as a geographical reference. So, for example, they use the situation in Palestine, but not as a collective identity. So the UN engages with the phenomenon of collectivization. These are terms of critical discourse analysis through the replacement of the word Palestinian with generic categories. Additionally, there is the creation of a manufactured symmetry between Palestinians and Israelis. So the settler colonial project is framed as a dispute by the Security Council. Its resolution 43 calls for a truce between Arab and Jewish communities of Palestine, which then obstructs accountability for the crimes that were committed by the Zionist movement and then Israel. On self-determination and sovereignty, among 31 resolutions adopted during this period, there is one from the Security Council calling for a special session of the General Assembly to consider, and I quote, the question of the future government of Palestine, but there are 0 resolutions mentioning the terms sovereignty, independence, or self-determination. So we see here a structural absence of legal terms which are cornerstone of international law. On the right of return, there are references to return and reintegration of Palestinians. Most of General Assembly's resolutions during this period focus on refugees. Even so, the use of language reveals several phenomena. Resolution 194, which is a key resolution on the rights of Palestinian refugees,
states that the refugees wishing to return should be permitted to do so. So the right of return is present here, but framed as a permission. There's the use of diplomatic language rather than legal language. The resolution also used what is called passivization and agent deletion. So there's the use of passive voice with no agency attribution so that it becomes unclear who must give this permission. With this, it once again obstructs Israeli accountability by making it invisible. Many other resolutions following refer back to this one. Finally, still on the right to return, the UN often frames Palestinian forced exile as, and I quote, a dislocation or the problem of refugees. So there's this use of the phenomenon called euphemization, and with this, the UN sanitizes forced expulsion, masking the violent nature of the Nakba and making it appear in a vacuum. Overall, during this period, the UN resolutions reflect a discourse that reinforces subalternity, and beyond all the phenomena presented in the previous slide, which are here, there is also the creation of humanitarian dependence through what is called recontextualization. So the UN's reaction to mass displacement of Palestinians is a recontextualization of the situation from a rights-based one, where people should be granted self-determination and independence, to a humanitarian one. During this period, the UN focuses on creating agencies such as UNRWA, which is very well known, to provide relief to refugees. But this creation of humanitarian, supposedly temporary solutions will remain over time, and it shields the need to take permanent action on Palestine. So all of these phenomena combined allow for the perpetual Palestinian subalternity in international institutions. On the period of the Six-Day War and its aftermath until 1969, on the words Palestine and Palestinians, there is still no reference to the word Palestinian, but multiple references to inhabitants, civil population of the areas. So the phenomenon of collectivization persists and Palestinian identity remains erased. The word Palestine is mentioned in 3 out of 29 resolutions, paired with the term refugees. But it is worth noting that the General Assembly refers one time in 1969 to the people of Palestine. At the same time, the General Assembly goes, and I quote, recognizes that the problem of Palestine Arab refugees has arisen from the denial of their inalienable rights. So there is partial acknowledgement in here. While the General Assembly addresses the cause for the mass displacement of Palestinians, it still engages in diplomatic language referring to a problem. We witnessed nominalization, so turning a verb into a noun, the denial, and agent deletion, because the UN does not refer to who denies such rights. With this, the General Assembly continues to obstruct Israeli accountability. On self-determination and sovereignty. Sovereignty is a word that is consistently affirmed during this period for established states in the area, like Syria and Egypt, who also had their territories occupied in 1967. But, like the former period, there are 0 resolutions referring to independence, sovereignty, or self-determination of Palestine or Palestinians. So just like the Nakba period, the UN still applies a structural absence of essential legal terms. On the right of return, there are references to return and reintegration of Palestinians. Interestingly, the Security Council calls upon the government of Israel to, and I quote, facilitate the return of those inhabitants who have fled in 1969. But through the use of diplomatic language, the Security Council turns a fundamental right into a permission. By phrasing it, the inhabitants who have fled, we witness the phenomenon of transitivity reversal. So it grammatically assigns agency to the victims instead of the perpetrator, contributing to obstruction of accountability. And the sanitization of mass forcible displacement continues through the use of euphemization. The language used during this period is mostly vague and diplomatic, like calling for a just settlement of the refugee problem and referring to hostilities.
During this period, then, the UN resolutions still adopt a colonial discourse, and we witness the UN engaging in what is called the technologization of discourse. Finally, the humanitarian dependence also remains. General Assembly resolutions repeatedly affirm that humanitarian assistance is provided on an emergency basis and as a temporary measure, but it is extended annually. So this framing gets built into a bureaucracy, and its own textual output then naturalizes the framing further. All of these phenomena are used to maintain Palestinian subalternity. I know I'm right on my on the end of the presentation. I'll only like to say that for the next stage of this research, I want to move to a two-step approach, apply a computational text analysis through natural language processing, a pipeline, then apply post-colonial critical discourse analysis to several resolutions, and then bringing the two together, what is called triangulation. So the large-scale patterns and close readings will be checked against each other and understand whether they converge and analyze where they disagree. And that is all. Thank you very much for your attention. Obrigada. Thank you very much, Mafalda. Mafalda Cunha Matias, muito obrigado pela sua apresentação. Os meus parabéns por estar nesta universidade e neste caso aqui não é diferente para si. Esperamos no próximo mês, talvez um bocadinho mais, a seguir a este congresso, fica logo a seguir em agosto, no início de setembro, a entrega do artigo segundo as regras do Iberojur para poder publicar conjuntamente com o ISBN europeu pelo menos o estado das nossas investigações. No seu caso particular, porque é uma ongoing investigation, faço-lhe o desafio de poder entrar, para além de descarregar as regras do artigo e de nos enviar para a coordenação o artigo para publicação nesta fase da investigação, desafiá-la também não revelando, mas apresentando novas fases da investigação e outros eventos Iberojur com que possa ter interesse em participar, pelo menos até ao fim do ano de 2026, se não, fica aqui o desafio para os eventos de janeiro na Itália, que penso que têm todo o encaixe. Poderá falar inglês, não terá qualquer problema em falar português e, naturalmente, terá algumas participações também em italiano e penso que é mais uma diversificação da publicação, pelo menos europeia, latina, aqui na Europa, do seu trabalho, que é particularmente interessante. E, independentemente desta pequena provocação direcionada, para repartirmos igualmente estas provocações deste coordenador de mesa nesta tarde aqui em Deusto, chamar a sua atenção em particular, mas a de todos, é um evento, neste caso, que ainda não foi repetido, portanto, o original. Nós, nesta semana, temos este dublete científico entre Deusto e Salamanca, entre o País Basco e Castilha-León, mas na próxima semana vamos estar com o curso de verão em Geneve. E, naturalmente, vamos às instituições europeias, ao Tribunal Penal Internacional, neste caso à OMS, Organização Mundial de Saúde, e vamos estar, uma vez que estamos em Genebra, vamos estar no Moot Court das Nações Unidas, onde eu penso que esta matéria tem todo o encaixe, para além de outras de direitos humanos que encaixam este painel, e desafio todos os palestrantes e todos os comunicantes deste painel. Já está fechado, neste caso nós vamos levar entre 15 e 20 pessoas, entre o que são os alunos e os colegas que quiseram estar connosco e os nossos coordenadores do Iberojur. Portanto, vamos estar em Genebra cerca de 20 pessoas, 3 dias nas instituições europeias. Eu diria que é mais ou menos uma visita técnica, mas claro que quem seja das relações internacionais, do direito internacional, da igualdade de género e de outras matérias, da saúde, pode perfeitamente fazer o curso de verão com ida aos locais onde a decisão é feita, uma vez que, neste caso, os congressos, sobretudo quando são online, acabam sempre por ter alguma componente teórica e não uma componente prática. E nesta circunstância é um desafio, também para alguns auditores e muitos colegas. Vão alguns alunos, sobretudo de doutoramento, já numa fase avançada das suas investigações, mas depois vão colegas a representar várias universidades e eu próprio, naturalmente, a representar a Universidade de Coimbra, a Universidade de Salamanca e, obviamente, a coordenação deste projeto com
com o Iberojur, que é um projeto criado originalmente entre a doutora Catarina Maia, e ela própria é professora de Direito Internacional em Portugal e em França, e o professor Fábio Veiga, como membro do Instituto Ibero-Americano de Estudos em Direito. Ora bem, mantendo aqui a nossa disrupção, portanto, vamos subir na cadeia. E, no caso, saudar a Júlia, mas só para lhe dizer que foi a primeira a ser chamada, mas não vai entrar agora. Isto tem que haver alguma democratização e, inequivocamente, uma declaração de interesses, não é por isso que é a seguir, vai falar agora, e por isso estou a falar em português, a minha querida amiga, colega e parceira de várias viagens académicas e científicas, a quem já toda a coordenação marcou falta neste espaço aqui na Universidade de Deusto, até porque, Sra. Viviane, eu tenho aqui a dizer presencial, portanto vai-lhe custar muito caro agora na organização de um evento, talvez na Suíça, quem sabe, que é uma cidade, que é um país que fica particularmente próximo, ainda que não cientificamente, pelo menos na atividade da advocacia internacional, que aqui eu também sei que milita, e neste caso aqui, a partir da Universidade Autónoma de Madrid, Viviane Rodrigues Madeira Costa, para nos falar sobre National Teleworkers in the European Union, Mobility, Social Security and Taxation from an Iberian Perspective. Nesta circunstância, depois lhe direi o que é que eu acho sobre o seu título, mas acho que, na realidade, talvez 10 minutos não cheguem para tanta matéria, mas ainda assim é os minutos que eu lhe vou conceder, naturalmente, uma questão não de igualdade de género, mas de igualdade de oportunidades destes magníficos comunicantes nesta tarde de congresso, que, no caso do nosso painel, está a desenvolver-se muito bem. Acabo por agradecer a todos, nomeadamente também a doutora Mafalda, porque foram certeiros. O que é uma coisa que, fantasticamente, normalmente os portugueses não costumam fazer, portanto, a minha vénia, mas dizer uma coisa, os espanhóis são particularmente rigorosos, e eu também, com responsabilidades na área académica em Espanha, nunca desliguei um microfone a ninguém, mas já ouvi fazer. Não haverá nenhuma necessidade aqui, até porque são todos criteriosamente cumpridores do tempo, e a Sra. Viviane, como boa advogada, não fará diferente. Seja bem-vinda, minha querida amiga, para 10 minutos, a sala é sua. Vamos lá, prazer. Saúdo a todos os colegas, em especial o professor João. Gostaria de estar aí presencialmente convosco. Infelizmente não pude Nós também. estar. Havia planejado ir, não pude, mas aqui estou para manter a minha apresentação. Como a colega que me precedeu, Mafalda, eu também vou apresentar em inglês, ok? E teve um erro de digitação no programa, então o título do artigo, em realidade, é International Teleworkers, né? A primeira palavra saiu cortada ali, né? International Teleworkers in the European Union, Mobility, Social Security and Taxation from an Iberian Perspective. Então, acho que nem todos os colegas me conhecem, eu sou Viviane Madeira, sou advogada habilitada no Brasil, em Portugal e na Espanha, e trabalho, sobretudo, com mobilidade global, com direito dos estrangeiros e das migrações e planejamento jurídico transfronteiriço, né? Então, hoje, a minha pesquisa acadêmica também se centra muito na análise da coordenação dos sistemas de segurança social e também nas questões tributárias concernentes ao exercício da mobilidade, também como um direito humano, né? Então, são áreas que se interconectam. Vou passar para o inglês. Thank you very much for all. I would like to discuss a topic that has become increasingly relevant across Europe, the legal challenges created by international remote work. And as I said, my article proposal is International Teleworkers in the European Union, Mobility, Social Security and Taxation from an Iberian Perspective. Of course, because I'm a lawyer in Spain and Portugal, so I'm used to deal in practice with this kind of matter, specifically in these two countries. And over the last few years, remote working has evolved from an exceptional arrangement into a permanent feature of the global labor market. And today, many professionals live, for example, in one country while working digitally for an employer established in another. That's really common, actually. And this transformation has created new opportunities, of course, for workers, employers, governments,
developments, but it has also exposed important legal uncertainties within European Union specifically. And the European legal framework was largely designed for traditional labor mobility, where workers physically relocate and work in the host country normally. And international telework, however, does not always fit within these traditional categories. And a person may live, for example, in Portugal, work remotely for a Spanish company, pay taxes in one jurisdiction, remain affiliated with another social security system, and be subject to different labor law rules at the same time. So this raises a fundamental legal question. Is the current European regulatory framework sufficiently prepared to deal with this cross-border remote work, and how we can improve it? So my research seeks to answer this question by analyzing the interaction between European Union law and also the domestic legal system, specifically from Spain and Portugal. And I chose these two countries not only because I practice law in the peninsula, the Iberian Peninsula, but also because these two countries have established themselves as leading destinations for remote workers and digital nomads. So I work with a lot of non-European citizens who are willing to develop their activity from both these countries. So these governments have actively introduced migration policies designed specifically to attract highly qualified professionals as part of a broader economic and demographic strategy. However, although their objectives are similar, the legal approaches are not identical. So the research focused on four main legal dimensions. First of all, like migration law, because the concern rises essentially when we are talking about non-European citizens. So migration law, I analyzed the admission requirements established by Spain and Portugal for remote workers and digital nomads, specifically including residence permits, visa requirements, and eligibility criteria. Second of all, the social security scheme and the legal framework regarding social security contribution. So this is perhaps one of the most complex areas because European legislations, as I said, coordinate social security systems in order to prevent workers from being inserted in multiple member states or conversely from being left without coverage. However, like remote work challenges traditional concepts used by this regulation, particularly the determination, for example, of where work is actually performed and what constitutes a substantial part of a worker's professional activity. These, for example, are two main terms used by legislation. And nowadays, with international remote work, it's really hard to determine where the work, the activity is carried out. So recent developments at the European level demonstrate an effort to adapt these rules to the reality of cross-border teleworking, but important practical questions arise and remain. And third, taxation. Determining tax residence has become also increasingly complicated when workers spend extended periods in different countries while maintaining employment relationships abroad. And the coexistence of domestic tax rules, bilateral and multilateral tax treaties, and European principles may generate situations of legal uncertainty and even risks of double taxations. Finally, I examine employers' compliance obligations because companies employing remote workers across borders, they must navigate multiple legal systems simultaneously, including immigration requirements, payroll obligations, social security contributions, and of course, labor law compliance. So this complexity creates significant legal and administrative, we can say, burdens for both employers and employees. From a methodological perspective, my research adopts a qualitative legal approach. So the analysis based on European regulations, national legislation, the laws, administrative guidance, case law, and also in official reports published recently by the Spanish and Portuguese authorities. So these materials also provide valuable statistical information
regarding digital nomad visa, how many residence permits were granted in the last years, allowing us to observe how this legal framework operate in practice. So the preliminary findings reveal several interesting conclusions. First, both Spain and Portugal have successfully positioned themselves as attractive countries for international remote workers. However, important difference remain regarding eligibility criteria, requirements, documentation, evidence, tax incentives. There are different programs in each country, and the procedures can change. And also the position, the official position from social security system in each country can vary in identical situations. So it's interesting to observe that the authorities sometimes disagree between themselves. Second, although European coordination mechanisms have evolved considerably, the current legal framework still presents important gaps when applied to international telework, and we have already some cases, judicial cases, that provide us also like how the judiciary is interpreting like this framework in practice. So finally, my research suggests is that greater coordination between migration law, taxation, and social security is essential, of course. Rather than treating these areas independently, policymakers should adopt, I think, a more integrated regulatory approach capable of reflecting the reality of digital labor mobility within the European internal market. So in conclusion, international remote work is no longer an emerging phenomenon. It's now a structural feature of the European labor market. And as legal professionals and researchers, I think we face challenges and we have also this challenge to ensuring that our legal frameworks evolve alongside technological and economic change, while maintaining legal certainty, protecting workers, and facilitating the free movement of labor within the European Union, maintaining like the main principles of this system of regional integration. So that's it. I tried to speed it a little. Thank you all for your attention. Eu espero que tenha sido compreensível. Sim, perfeitamente, Viviane Madeira. Dizer aqui, em nome da coordenação, pedir desculpa pelo typing error e dizer que o que eu lhe ia perguntar sobre o seu título estava muito curioso em saber o que eram os International Teleworkers, uma vez que eu não conhecia nada sobre esta matéria. Com a minha idade, mais de meio século, não é fácil acontecer, sobretudo em áreas da minha competência e especialidade. Portanto, fica aqui esta nota, dizendo também uma coisa para bem da transparência deste congresso e dos eventos científicos do Iberojur, é que todos os artigos têm duplos pares cegos. Eu próprio faço parte do comitê científico, mas neste caso, é a avaliação dos abstratos para as apresentações, neste caso para as comunicações. Outra coisa é a dupla revisão que é feita pelo comitê científico isento, sem o próprio nome do autor, para a publicação. E nesta circunstância, destes artigos, é possível que eu tenha visto alguns, mas em princípio não me saem aqueles para coordenar que eu vi. Portanto, nessa circunstância, era a primeira vez que eu estava a ver o seu título e achei-o logo muito interessante e, sem desprimor, também como um dos colegas, bastante sexy, até pela curiosidade que despertou em mim. Não se safando, Vossa Excelência, também da provocação, portanto, aqui preparada, não é para todos os autores e autoras academicamente aqui desafiados a pertencer a este painel. Tenho um problema, e neste caso aqui vou com toda a lata científica e de amizade, suscitar-lhe uma reflexão muito rápida, pro bono, com certeza, sobre a minha deslocação junto do Iberojur, no nosso curso de verão em Geneve, que aqui passo já a publicitar, sobre a minha circunstância de, neste caso,
como é que eu ia dizer, de deslocação, legal ou ilegal, no espaço Schengen. Então, para todo o auditório, fica aqui, se calhar, uma gravação que me vai criar problemas na fronteira, mas como boa advogada, tenho a certeza que vai dirimir esta minha dúvida. O meu passaporte caducará em novembro, e se todos contarem, quer dizer que tem menos de 6 meses. Aqueles 6 meses O de áudio ficou cortado. garantia. Ah, voltou. Voltou. Aqueles 6 meses de garantia que naturalmente se deve ter para circular com confiança nos aeroportos e em tudo o demais. Então a pergunta, Viviane Madeira, é: uma vez que o meu passaporte está roughly entre os 6 meses e os 5 meses e 20 dias do prazo final, portanto não está caducado, mas não está com aquela margem de segurança, posso eu, ou devo eu, de circular para a Suíça com o passaporte ou o cartão de cidadão, uma vez que estamos com segurança, naturalmente não ter que ficar na fronteira, ou não poder embarcar num avião de ida ou de volta na Suíça, que se encontra no espaço Schengen. Exato, a Suíça não faz parte da União Europeia, mas ela se encontra no espaço Schengen e ela tem programas de cooperação e é um estado equiparado, né? Então a gente sabe que no âmbito da União Europeia é possível circular com a identificação nacional, cada qual com a sua identificação nacional, e de forma equiparada a Suíça reconhece isso também. Muito embora as próprias companhias aéreas possam solicitar a apresentação do passaporte, né? Então, claro que o passaporte oficialmente é um documento de viagem. Mas no âmbito do espaço Schengen, e sobretudo considerando que a Suíça também é um estado equiparado, por exemplo, aqui na matéria que me cabe na minha pesquisa, a Suíça, em termos de segurança social e de coordenação do sistema, ela é um estado equiparado também, muito embora não integre formalmente a União Europeia, né? Então, acredito que não haverá nenhum problema em circular com o cartão do cidadão válido, muito embora, como advogado, eu também recomendo a tentativa de renovação do passaporte com urgência, já que Portugal possibilita em se pagando uma taxa de urgência, a obtenção do passaporte muitas vezes em 24 horas. Queria evitar essa taxa e então, aceitando este consulta pro bono, vou usar naturalmente na companhia aérea o meu cartão de cidadão, perfeitamente válido, penso que eu até Sim, sim. 2030, sem qualquer problema, mas nas instituições europeias, independentemente de ter algum carimbo, por razões de segurança, vou deixar digitalizar ou fotocopiar o meu passaporte para a entrada, vamos lá ver, para a listagem da entrada e da certificação, porque vai ficar lá o nome, o número do meu passaporte, que depois Uhum. daqui a uns meses deixará de existir, portanto fico como se fosse com mais um carimbo institucional a dizer que João Proença Xavier, com aquele passaporte ainda de 10 anos antigo, esteve em todas as instituições europeias que se encontram sediadas no espaço Schengen e em Genebra, o que eu penso que também é em si algum tipo de currículo e que muito me orgulhará. Muitíssimo obrigado. Prazer. Espero também que possa Vossa Excelência estar presente na Suíça, quando não neste curso de verão, em novas edições, que eu espero, com o sucesso que nós iremos fazer lá, poderá ter novas edições, ainda que não seja já no decorrer deste ano académico. Viviane, muito bem-vinda. E neste caso, agora sim, Júlia Cássia Queiroz de Lima. Retomamos a primeira chamada, uma vez que estava foi das primeiras a chegar aqui à minha tela, mas não se encontrava disponível. E neste caso aqui, para apresentar em nome de, e embora conjuntamente, com Cláudia Ribeiro Pereira Nunes e Adriano Fernandes Ferreira, todos da Universidade Federal do Amazonas, Fronteiras Invisíveis, ninhos migrantes venezuelanos, burocracia documental e a negação dos direitos humanos na Amazónia latino-americana. Também um título fantástico, muito denso e muito cheio de conteúdo, que também despertará, com certeza, vontade de ler o artigo integral e que originalmente vem feito no melhor espanhol de Cervantes, que aqui vou tentar traduzir. Fronteras indivisibles, niños migrantes venezolanos, burocracia documental y la negación de los derechos humanos en la Amazônia latino-americana. Estimada Júlia Queiroz de Lima, a sala é sua para 10 minutos. Seja bem-vinda. Olá, bom dia a todos. Em primeiro lugar, eu quero só
dar um aviso que tanto a minha orientadora quanto o meu co-orientador eles não estão presentes porque estão fechando o semestre. Eles pediram para eu avisar, né? E para falar desse assunto, é inevitável falar da Amazônia Latino-Americana. Ela é uma das regiões mais ricas em biodiversidade do planeta, e paralelamente, na Venezuela, o colapso da receita do petróleo impediu o Estado de importar alimentos e insumos médicos. Diante disso, teve uma grande crise de manutenção de serviços básicos, tanto de eletricidade quanto de saneamento básico. Nisso, como consequência, veio o fenômeno conhecido popularmente como La Dieta de Maduro, o que empurrou milhões de venezuelanos para fora de suas fronteiras, em um intenso fluxo migratório. Nos últimos anos, podemos observar que houve um aumento expressivo desse fluxo em direção ao norte do Brasil. A dimensão desse fenômeno pode ser observada pelos números apresentados pela própria Unicef, que entre janeiro e agosto de 2024, mais de 60 mil refugiados e imigrantes ingressaram pela fronteira de Pacaraima e Roraima, representando uma média de cerca de 250 pessoas diariamente. Desse total, pelo menos 21 mil eram crianças e adolescentes na faixa de 4 e 17 anos, sendo que 30% delas chegaram sozinhas ou acompanhadas por terceiros, que não eram seus responsáveis legais. Segundo a DPU e o Acnu, esse fenômeno decorre de dois fatores: tanto o fator econômico, que é a pobreza extrema e a insegurança alimentar, que força a busca por subsistência e o reencontro com os pais aqui no território brasileiro, quanto o fator de proteção, que é a violência doméstica e os riscos de violência de gênero dentro do próprio país, e nas fronteiras, que funciona como um gatilho. Essa movimentação tensiona fortemente as instituições estatais, que se veem pressionadas por demandas excessivas de proteção social, jurídica e humanitária. No centro desse cenário, que é extremamente complexo, há um grupo que é extremamente vulnerável, que são as crianças e os adolescentes migrantes, e que são indocumentados. A situação deles revela a fragilidade desse mecanismo de acesso real aos direitos de área de fronteira. Essa concentração do fluxo migratório também aparece nos dados do IBGE de 2022. Roraima registrava 59.163 pessoas que residiam na Venezuela 5 anos antes da pesquisa, enquanto o Amazonas registrava uma base de 30.868, evidenciando atualmente que a região amazônica é o principal território de acolhimento dessa população. Dessa forma, reside aqui uma grande contradição, porque o ordenamento jurídico brasileiro e os tratados internacionais, eles estabelecem sim uma proteção integral à infância, baseada em princípios como o interesse superior da criança, da não discriminação e da prioridade absoluta. Entretanto, a realidade, ela apresenta uma prática que desafia a garantia dessas normas. A exigência de documentos cíveis e migratórios, que são muitas vezes impossíveis de conseguir em situações de deslocamento forçado ou de ruptura familiar, virou um obstáculo invisível para o acesso a direitos básicos, como saúde, educação e assistência social. A partir disso, veio a pergunta norteadora dessa pesquisa, que é: em que medida as exigências de documentos impostos pelas instituições estatais na Amazônia limitam a eficácia dos direitos humanos de crianças migrantes venezuelanas indocumentadas? A nossa hipótese ela é bem clara, porque existe sim, e é comprovado que existe uma desconexão estrutural entre a proteção da lei e a prática dessas instituições. A burocracia funciona como um mecanismo indireto de exclusão, barrando o acesso a direitos fundamentais e contrariando os princípios da proteção integral e do interesse superior da criança. Para responder isso, foi traçado o objetivo geral de analisar os limites práticos dessas exigências e, especificadamente, veio 4 perguntas específicas, que a primeira é examinar as regras aplicáveis a essa proteção, a segunda, identificar os entraves administrativos causados pela falta de documento, terceiro, analisar o impacto da demora dos processos, porque quando eles vêm documentados é necessário abrir processos, pode ser de guarda, de tutela ou de curatela, dependendo se a pessoa, né, apresentar os requisitos. E quarto, avaliar se a prática dos órgãos públicos é compatível com os parâmetros internacionais, especialmente do Sistema Interamericano de Direitos Humanos. A metodologia que foi feita essa pesquisa foi utilizado o método jurídico sociológico, que permitiu analisar as leis com a realidade social, onde elas deveriam funcionar.
Fizemos também uma revisão de literatura especializada em direito migratório, direitos humanos e infância, além de uma análise documental detalhada de normas nacionais, internacionais e relatórios técnicos. O artigo ele é baseado em três grandes divisões: o limite prático na Amazônia, os desafios da governança sobre os, os fundamentos normativos da América Latina, os limites práticos na Amazônia e os desafios da governança sob uma ótica pan-amazônica. Para compreender toda essa gravidade desse cenário, é preciso refletir sobre os fundamentos teóricos e jurídicos que protegem essa infância migrante. No plano internacional e latino-americano, consolidou um conjunto de normas especializadas que reconhecem essa extrema vulnerabilidade em situação de mobilidade humana, impondo obrigações muito mais rígidas aos Estados. O motor de todo esse sistema é o princípio do interesse superior da criança, que está presente em vários marcos normativos. Podemos observar ele na Convenção sobre os Direitos da Criança, também temos ele no Estatuto da Criança e em algumas leis complementares, como a Lei dos Migrantes e a Lei dos Refugiados. Mas nessa situação usamos a Lei do Migrante. Na prática, o interesse superior da criança, ele significa que qualquer decisão pública, administrativa ou política de governo deve priorizar o bem-estar integral dessa criança, independente de sua situação documental ou migratória. No Brasil, o modelo mudou completamente com a Constituição Federal de 1988 e o Estatuto da Criança e do Adolescente, deixando para trás uma antiga visão assistencialista e adotando o paradigma de proteção integral, a criança sendo reconhecida como um sujeito de direitos e titular de proteção prioritária, que deve ser garantida pelo Estado, pela família e por toda a sociedade. Além disso, o grande escudo regional para essas crianças vem do Sistema Interamericano de Direitos Humanos, composto tanto pela Comissão quanto pela Corte Interamericana. A Convenção determina que os direitos devem ser garantidos a qualquer pessoa sob jurisdição do Estado, sem qualquer discriminação por status jurídico. Em destaque, coloco a opinião consultativa ao C21 da Corte Interamericana, de 2014. Essa decisão ela definiu que as crianças migrantes, principalmente as indocumentadas e desacompanhadas, possuem direito a uma proteção reforçada. A Corte estabelece que os Estados não podem, sob pretexto nenhum, restringir o acesso aos direitos fundamentais por razões burocráticas. Garantir o acesso à educação, à saúde e à identidade jurídica é uma obrigação que ultrapassa as fronteiras de cada país e é uma responsabilidade internacional compartilhada. Porém, a realidade da América Latina caminha no sentido oposto ao dessas normas. A migração forçada, empurrada por crises econômicas, políticas e sociais, provocou deslocamentos massivos para os países fronteiriços, como o Brasil, a Colômbia e, por contatos familiares, o Peru. Eu destaco que muito se fala do Peru e na Guiana também. Porém, no Peru, atualmente, o fluxo diminuiu muito, tanto por barreiras legais e sociais. O governo passou a ver esses imigrantes como um visto indesejado, tendo procedimentos extremamente difíceis e o aumento do preconceito no mercado de trabalho dentro do país. A Guiana ela é evitada porque há tensões políticas e a geografia do local para se chegar até a Guiana é muito ruim, uma vez que a maioria chega por deslocamento a pé mesmo. Esse cenário revela a imensa fragilidade institucional dos estados receptores desses imigrantes. O sistema de proteção social está extremamente sobrecarregado. A falta de documento, a pobreza extrema e a separação dessas famílias aumenta o risco para essas crianças que enfrentam barreiras invisíveis todos os dias. Esse descompasso faz com que as práticas administrativas gerem uma distância entre o direito garantido e a realidade vivida. Portanto, a Amazônia existe como um espaço jurídico próprio. Pela sua posição geográfica, ela é a principal entrada desses imigrantes, de entrada terrestre desses imigrantes no Brasil. Mas a falta de estrutura, a distância dos grandes centros e a desarticulação dos serviços públicos acaba funcionando como uma zona onde as garantias das leis são relativizadas. Em um Estado moderno, exigir documentos é o procedimento padrão para organizar a administração pública e controlar essas fronteiras. Porém, o problema surge quando essa exigência ignora uma realidade de crise humanitária.
No contexto da imigração forçada, a burocracia permanece neutra nas leis, mas a sua aplicação gera uma exclusão direta, atingindo de forma desproporcional quem já está extremamente vulnerável. O documento deixa de ser um papel de identificação e passa a atuar como uma barreira. Como já falamos na educação, a garantia, por falta de documentação, muitas vezes eles têm dificuldade de matrículas nas escolas, de transferências e de continuidade dos estudos das crianças. Na saúde, para atendimento de posto de saúde, você necessita apresentar documentação, você precisa registrar todo o seu relatório médico, e sem essa documentação não é possível é, ser atendido. Na terceira, na assistência social, os programas de transferência de renda e as redes de proteção social, elas exigem uma lista de documentos para o cadastro. E sem documentos, eles não podem se cadastrar. Com isso, cria-se que a literatura chama de uma verdadeira geografia de direitos. O acesso aos direitos humanos fundamentais deixa de ser universal e passa a depender de onde você está fisicamente, da capacidade do órgão daquela localidade. A legalidade formal convive lado a lado com práticas administrativas de exceção, que excluem em vez de acolher. A burocracia, portanto, não é apenas um problema técnico de organização, ela é uma ferramenta de poder que dita a exclusão social. Existe uma profunda assimetria na América Latina. Os discursos e tratados internacionais existem, mas as práticas administrativas locais continuam sendo rígidas e restritivas. Os sistemas, eles operam de forma isolada, e embora existam esforços em blocos como o Mercosul, a iniciativa de cooperação regional ainda é fraca no que diz respeito à proteção da infância migrante. Com isso, com esse fluxo que chega na Amazônia, a dispersão geográfica e a fraqueza institucional do Estado cria o que chamamos de territorialização da vulnerabilidade, ou seja, o próprio território muda e intensifica a exclusão. O estudo aponta caminhos para a solução dessa problemática, mostrando que proteger a infância migrante exige maior cooperação internacional e governança migratória para harmonizar as legislações nacionais e garantir o direito ao registro civil. É necessário e essencial ampliar a função registral dos consulados na emissão dos documentos no exterior, uma atribuição que ainda é muito pouco conhecida e subutilizada pelas famílias. Com perspectiva futura, fortalecer essa atuação consular permitirá que as crianças já ingressem no país de destino devidamente documentados, reduzindo entraves burocráticos, prevenindo o subregistro e garantindo o acesso imediato a esses direitos fundamentais e serviços essenciais. Portanto, confirmamos de forma categórica a nossa hipótese central, que existe a desconexão estrutural entre a proteção escrita na lei e a prática diária das instituições, onde a burocracia serve como uma barreira que nega direitos fundamentais, e isso ocorre não por causa de falta de leis adequadas, mas sim de uma forma rígida e excludente com que essas normas são aplicadas em territórios com sérias limitações de infraestrutura. Aí eu encerro por aqui. Muito obrigada pela atenção. Muitíssimo obrigado, Júlia de Lima. Faz favor de agradecer aos orientadores Cláudia Nunes e Adriano Ferreira. Neste caso foram muito bem representados, portanto esperamos que dê à estampa o vosso artigo o mais rápido possível para podermos depois analisá-lo para incorporar nos painéis do livro que vai sair. E, neste caso, naturalmente, como é a minha obrigação, fazer-lhe aqui a provocação, neste caso é uma recomendação de leitura, eu penso que já esteja para aprofundar, mesmo que não para este artigo, a sua pesquisa no futuro. Tenho a certeza que não é conhecedora desta tese, uma vez que ela foi arguída e defendida pela colega e minha orientanda, Carolina Issa, na UFG, a Universidade Federal de Goiás, e que é intitulada, deixo aqui a nota para poder copiar se quiser, Protocolo Goianiense ou Goaniense de Acolhimento de Migrantes Forçados, Escuta, Participação e Justiça Social em Contextos Urbanos, que foi graduada na UFG, agora em março, sob a direção do professor João Henrique Ribeiro e do professor Carlos Santander, ambos do Núcleo de Direitos Humanos da UFG, cujo trabalho eu recomendo, e por mim próprio, como orientador internacional no exterior, pela Universidade de Coimbra, com louvor e distinção, e que é a criação para o Estado de Goiás
efetivamente, de uma proposta de plataforma para fazer exatamente isto que o seu artigo aqui vem chamar a atenção, sobretudo para os europeus que não conhecem o Estado e que não estão junto à fronteira da Venezuela, naturalmente, e que pode vir a ajudar muito a salvar os migrantes forçados e, naturalmente, a repor a questão dos direitos humanos no caso da escuta, participação e regularização da justiça social no contexto da cidade de Goiás e do estado de Goiás, que acaba por ser invadida não por dezenas, nem por centenas, mas por milhares de migrantes, eles próprios como se viessem a fugir de um fogo intenso, que é a situação sociopolítica na Venezuela e que todos os dias nos jornais nos prejudica e nos prejudica e nos assusta a nós todos. Dar uma nota só para futura melhoria, que, embora os colegas tivessem perfeitamente dado a possibilidade de acomodar a sua participação, ela estendeu levemente o tempo dado. Neste caso não é um problema, porque nós vamos fechar agora com chave de ouro com a colega aqui presencial da Universidade, neste caso, Autónoma de Madrid, e que está aqui presencialmente na sala deste painel de comunicações e que eu, excepcionalmente, mas intencionalmente, deixei para o final, uma vez que subvertemos a lista pela sua ordem de entradas, para isso é que me contratam para coordenador, é exatamente para coordenar. Portanto, neste caso teria sido a primeira, onde talvez a sua participação, mesmo com um segundo ou dois a mais, não se notaria tanto. De qualquer das maneiras, é apenas uma nota com humildade, por uma razão. A apresentação do artigo não tem que ser tão intensa na matéria, mas deve ser explícita na metodologia científica para provar que, à partida, utilizou os critérios do standard científico que uma publicação internacional como a do Iberojur obriga, que são esses aqueles que são a ser avaliados. Independentemente disso, é um teaser, é como a caixa de um bombom, olha, é como o laço do professor João, o meu próprio filho disse, porquê é que o teu pai usa um laço? E ele diz assim, se não tiver laço, não é um presente. E então, nesta circunstância, espero ter sido um bom presente para vocês e, no seu caso, exatamente dizer isso. Não é preciso apresentar o total conteúdo do artigo, basta apenas fazer um teaser para nos obrigar a procurar os seus resultados, a refletir, a citar, eventualmente a criticar e a emergir no conteúdo da matéria de direitos humanos e dos desafios de direitos humanos que nos propõe. Júlia, seja bem-vinda e penso que é a primeira vez que a gente se encontra e a primeira vez que está a participar num congresso Iberojur, portanto foi uma ótima participação. Espero que se anime, como dizem os espanhóis, a fazer mais participações no futuro, a seguir o site do Iberojur e desafiar os seus professores para a acompanharem, porque, se me permite, foi dispensada a presença deles, mas é muito corajosa, podendo fazer a apresentação acompanhada com eles, fazê-la perfeitamente por si. Portanto, aqui vai também o nosso abraço e essa consideração, porque falar em público, online ou presencialmente, é muito difícil, sobretudo de um continente e a estes milhares de quilómetros, e embora com o nome dos professores na tela, não estão aqui para empurrar. Tenho a certeza que apoiarão na escrita do artigo e esperamos que possam vir todos em parceria em mais edições. Sin más, María Ángela Bernardo Álvarez, de la Universidad Complutense de Madrid, España, mi querida amiga, también aquí una declaración de intención, y ya también compañera de otros congresos internacionales en la UPV en Deusto, País Vasco, y de lo Congreso Internacional de Derecho y Genoma Humano, que yo soy un crónico en estas 30 ediciones, tuve por lo menos ahí 14 o 15, entonces bien, para mi edad no está mal, y sabiendo que País Vasco dista cerca de 1000 kilómetros de mi ciudad de Coimbra y de 700 aproximadamente de Salamanca, no es una tarea fácil. Entonces, muy interesante tema, además para mí. Hablaremos un poquito más en final porque me gusta el tiempo para cerrar en aquí las salas y nos poner fuera de la universidad. ¿Debería permitirse investigar con embriones humanos de más de 14 días? Pregunta ella.
desde el derecho humano a la ciencia. Amiga mía, bienvenida, querida profesora, aquí te doy mi plaza y cambiamos ahora en casa tuya estás para 10 minutos, si no te importa. Gracias. Enhorabuena. Voy a compartir la presentación. Espero que la podéis ver en online. Me voy a poner el cronómetro para no pasarme de tiempo. Y muchas gracias en primer lugar al comité organizador, a la profesora Elena Atenza, a Joao por su cariñosa presentación, a todos los organizadores de Iberojur. Es un placer volver al País Vasco, que al final siento como mi segunda casa, porque es donde hice la tesis y al final es muy, muy personal. Mi presentación, mi comunicación se titula ¿Debería permitirse investigar con embriones humanos de más de 14 días? Y precisamente la investigación científica es uno de los desafíos, junto con otros que se han comentado tanto en las ponencias plenarias como en las comunicaciones, que interpelan, ¿no?, a la reflexión sobre los derechos humanos. Antes de comenzar, quiero comentar que este trabajo se enmarca en un proyecto de investigación, el proyecto DERPEBio, financiado por el Ministerio de Ciencia, y que voy a estructurar mi comunicación en estos 10 minutos en 3 bloques diferentes. Primero, uno muy introductorio sobre el enfoque de la comunicación, que es el derecho humano a la ciencia. En segundo lugar, sobre la propia regla o plazo de los 14 días en la investigación con embriones humanos. Y en tercer lugar, el propio debate sobre si se debe ampliar o no ese plazo de investigación. Para empezar, cuando nos referimos al derecho humano a la ciencia, no hablamos de un derecho emergente, hablamos de un derecho cuya positivización tiene raíces muy profundas y está profundamente enraizado en el derecho internacional, tanto fue incluido en la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948, como en el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Pero a pesar de ello, y a pesar de ser un derecho reconocido, se suele decir que es un derecho poco conocido o incluso olvidado, ¿no? Aún así, el derecho humano a la ciencia nace por la concepción de que la ciencia no es una actividad neutral, que genera saber, pero también genera poder, y en esas ocasiones pues la ciencia puede ser utilizada para el bien y también para fines pues ilícitos o que puedan provocar perjuicios y riesgos, ¿no?, importantes. Por tanto, desde la Declaración Universal Declaración Universal de Derechos Humanos y desde la positivización del derecho humano a la ciencia, se concibe que la investigación científica debe tener, por un lado, debe respetar la primacía y el bienestar individual y, por otro lado, tiene que tener una vocación de universalidad, tiene que estar al servicio de la humanidad en su conjunto, por supuesto, respetando la dignidad humana y los derechos y libertades. Y además, para también plantearlo, el derecho humano a la ciencia no se restringe su titularidad a las personas que ejercemos profesionalmente la investigación científica, sino a toda persona, ¿no?, todo ser humano. Y en ese sentido, podemos plantear que existen 2 vertientes diferenciadas del derecho humano a la ciencia, tanto la Declaración Universal de Derechos Humanos como el Pacto Internacional del 66, una vertiente individual con ese reconocimiento de la esfera de autonomía individual para realizar el quehacer científico en forma de la libertad de investigación, que se reconoce, por ejemplo, en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, pero también esa vertiente colectiva de participación o, en los términos del Pacto Internacional, de gozar del progreso científico y los beneficios y aplicaciones que de él resulten, ¿no? Aunque, bueno, pues es discutible hasta qué punto esto se llega o no a cumplir. Pero decir que el derecho humano a la ciencia tiene una naturaleza jurídica vinculante en el artículo 15 del Pacto Internacional y que, bueno, pues se exige ese respeto a la libertad de investigación, ese reconocimiento de que todo ser humano tiene que tener derecho a gozar de los beneficios del progreso científico y esa obligación de los Estados parte para conservar, desarrollar y difundir la ciencia, ¿no? Y en ese sentido decimos que el derecho humano a la ciencia tiene un contenido normativo complejo, entre los que se incluye, por supuesto, como estaba diciendo, la libertad de investigación, ¿no? En España, la libertad de investigación se positiviza a través del artículo 21b, a través del derecho a la producción y creación científica y técnica.
Pero también en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, en el artículo 13, se habla de la investigación científica que debe ejercerse libremente, al mismo tiempo relacionándola por el principio de libertad académica con el respeto a la libertad de cátedra. Y en el ámbito que nos ocupa, de la investigación biomédica, en concreto la investigación con embriones, también el Convenio de Oviedo, el Convenio sobre Derechos Humanos y Biomedicina, plantea que se efectuará libremente. Por tanto, la libertad de investigación es hoy un derecho fundamental, constitucionalizado y que se enmarca dentro del derecho humano a la ciencia, y su interpretación debe realizarse también de conformidad con el derecho humano a la ciencia, ¿no? Pero, como ha planteado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, ningún derecho es absoluto, ningún derecho debe ser ilimitado y, por tanto, pueden plantearse restricciones a su ejercicio que, al mismo tiempo, por la naturaleza y es fundamental, no pueden ser ilimitadas. De alguna forma, hay que plantear este juicio o análisis de proporcionalidad a la hora de establecer límites a derechos fundamentales como la libertad de investigación, como es bien conocido, como ese juicio a través de determinar si esa restricción es idónea, es necesaria y es proporcional, ¿no? Por tanto, pasando ya a hablar de la regla de los 14 días, se planteó inicialmente, tras el nacimiento de la primera bebé por fecundación in vitro a finales de los años 70, Louise Brown, al final, se planteó la necesidad de regular y de plantear directrices y orientaciones y también límites en relación con estas nuevas técnicas de reproducción asistida, ¿no? Y entre otras cosas, el informe Warnock de Reino Unido, que fue pionero en la materia, planteó este plazo de los 14 días que veremos que se ha ido adoptando en distintos países, como también en España, ¿no? ¿Por qué ese plazo de esos 14 días? Por varias cuestiones. Primero, una cuestión científico-técnica, y es que en aquella época, y eso es algo que ha cambiado, no se podían cultivar embriones in vitro en laboratorio más que unos pocos días. En segundo lugar, porque había una justificación biológica, pero también ética y legal en torno a ese plazo de 14 días, que es que en esos 14 días es cuando finaliza la implantación en el desarrollo biológico que se produce en el útero materno, cuando finaliza la implantación y cuando aparece lo que se llama la línea primitiva, ¿no? Y es entonces cuando se da el proceso de individuación, es decir, que se considera que a partir de ahí el nasciturus ya tiene la cualidad de unicidad o de ser único y de unidad, es decir, de ser uno solo, no van a aparecer gemelos, ¿no? Y de hecho, en el informe Warnock, en este comité participaba una bióloga del desarrollo, Anne McLaren, que en referencia a este plazo de los 14 días decía que si tenía que establecer una etapa donde decía que ahí empezaba a ser yo misma, ¿no? Porque todos alguna vez hemos sido cigotos, embriones y fetos, decía que tendría que ser en torno a esos 14 días, ¿no? Bien, este plazo ha generado bastante consenso durante varias décadas, no solo España, sino en Canadá, en Estados Unidos, en Australia, en Reino Unido. También se fijó ese plazo de los 14 días, con la excepción de Alemania, donde no se puede investigar con embriones, o de Suiza, donde ese plazo es más corto. Pero, aparentemente existía ese consenso. A la par, técnicamente, no se podía llegar a cultivar embriones hasta los 14 días, sino que estaba restringido técnicamente, ¿no? Y en España, entre otros ámbitos, el Convenio de Oviedo no establece ese plazo de 14 días, sí que fija el mandato de proteger adecuadamente el embrión y prohíbe la constitución de embriones con fines experimentales, pero sí que permite la investigación con embriones en aquellos países que lo permitan, como ocurre en España, ¿no? Y en España la legislación se basa fundamentalmente en la Ley de Técnicas de Reproducción Asistida y en la Ley de Investigación Biomédica, donde se establece ese plazo de 14 días en la Ley de Reproducción Asistida como máximo de desarrollo in vitro, donde se permite la investigación con embriones siempre que no se desarrollen in vitro más allá de los 14 días, ¿no? Siempre y cuando esa investigación haya sido un proyecto autorizado por las autoridades sanitarias, previo informe favorable de la Comisión Nacional de Reproducción Asistida y, por supuesto, se exige el consentimiento informado de la pareja o, en su caso, de la mujer que haya donado los embriones, que son embriones, por cierto, supernumerarios, es decir, son embriones sobrantes de las técnicas de reproducción asistida. Aparte de eso, la Ley de Investigación Biomédica establece la polémica diferenciación entre preembrión y embrión, que no mantienen en la mayor parte de países, y por otro lado autoriza la obtención de células troncales a partir de embriones humanos, de las que
se han derivado, por ejemplo, los conocidos embrioides, que tienen una imagen a su derecha, que son estructuras que imitan a los embriones humanos y que tienen cada vez más importancia, ¿no?, en investigación. Dicho esto, el debate hoy en día plantea, la parte de la comunidad científica defiende la posibilidad de ampliar ese plazo, como digo, consensuado, de los 14 días a los 28, ¿no?, basándose en aspectos científicos, y comentaré ahora los bioéticos y legales, tanto a favor como en contra. Como aspectos científicos, hace unos años se consiguió por primera vez por varios grupos de investigación aumentar el tiempo de cultivo de embriones hasta cerca de ese plazo de 14 días, lo cual fue un auténtico hito científico. Por otro lado, se considera que el periodo del desarrollo embrionario temprano es es una incógnita, se denomina la caja negra, ¿no?, el periodo conocido como la gastrulación, donde se forman las primeras estructuras que luego darán lugar a los órganos en el nasciturus. Y por otro lado, ha habido nuevos avances en edición genética o en los embrioides que comentaba, que plantean la posibilidad quizás en el futuro, por ejemplo, de desarrollar terapias génicas en línea germinal, con lo cual quizás sería necesario aumentar ese plazo, ¿no? Quienes lo defienden plantean que eso posibilitaría, por ejemplo, conocer más sobre las fases tempranas del desarrollo embrionario, que no se pueden conocer actualmente o de forma más limitada con los experimentos con modelos animales de forma comparada. A nivel de aspectos bioéticos, voy a plantear aspectos a favor y en contra. Siempre se plantea la consideración moral de la vida humana. Quienes defienden que ampliar el plazo a 28 días plantean que son embriones supernumerarios y por tanto finalmente acabarán siendo descartados, pero también hay quien dice que ampliar ese plazo podría afectar, ¿no?, a la protección adecuada de los embriones. Por otra parte, aunque la investigación con embriones ha mostrado beneficios y progresos, también hay quien critica ese tecnooptimismo por la potencial incertidumbre que hay sobre si realmente será beneficioso o no ampliar ese plazo a los 28 días. Y el último argumento es la pendiente resbaladiza, ¿no? Porque, bueno, pues quizás ampliar el plazo a 28 días nos planteen unos años, ¿por qué no ampliarlo a más tiempo, ¿no? Entonces, ¿hasta qué punto, pues éticamente, se podría justificar ese plazo? De hecho, las guías de la Sociedad Internacional que más ha defendido ampliar ese plazo de los 14 días ni siquiera plantean un tope máximo, ¿no?, que ha sido también criticado. Y en cuanto a aspectos legales, cabe destacar que en países de nuestro entorno, como Reino Unido, Países Bajos, ya las agencias regulatorias han planteado que se debe ampliar ese plazo a 28 días. Por tanto, como muchas veces vamos siguiendo la corriente británica en este ámbito en muchos aspectos, también en el informe Warnock, pues quizás se plantee este debate. Es importante también la cuestión de la legitimidad en la toma de decisiones, dado que además este límite a la libertad de investigación surge de un consenso social muy amplio a nivel mundial, cosa que no suele ocurrir. Y de hecho hay una reciente encuesta publicada esta semana donde habla de que es mayoritario ese consenso en la mayor parte de países, incluido España, y entonces habría que plantearse, pues quizás la realización de un debate público en los términos del artículo 28 del Convenio de Oviedo para ver si cabe o hay esa percepción positiva a favor de ampliar ese plazo de los 28 días. Y por último, la necesidad de, si se amplía, qué garantías deberíamos establecer, ¿no? ¿Cuál es la propuesta que yo planteo? Bueno, por un lado, creo que hay incertidumbre en torno a los beneficios reales y las posibilidades técnicas en torno a ampliar el plazo a 28 días, con lo cual creo que hay que ser cautos, ¿no?, de alguna forma en ese sentido, hay como una especie de tensión. Por otro lado, creo que la regla de los 14 días se debe mantener y creo que solo en casos excepcionales, debidamente justificados y limitados, se podría incrementar a 28 días, pero siempre siguiendo los criterios del paso a paso y caso a caso, quizás manteniendo pues, las garantías actuales de protección de y respeto a la dignidad humana, de consentimiento informado, quizás reforzado, ¿no?, en el sentido de que pueda haber un doble consentimiento de los progenitores o de la mujer en su caso. Y también teniendo en cuenta los fines del proyecto científico, por ejemplo, en casos donde, esto sí que parece generar consenso, donde se estudiaran terapias génicas en línea germinal para enfermedades muy graves, ¿no? Podría ser una propuesta en ese sentido. Así que nada más, muchísimas gracias y quedo a disposición si tenéis preguntas. Vale, pues bien. Entonces, cambiamos para cerrar. Les invitaría a todos a sacar una foto, pero bien, si tuviéramos un minutito más, en realidad aquí quedamos los dos, muy bien para todos. Aquí, como vienen ahí de buena vasca, ahí muy
identificable, por lo menos, darle la enhorabuena a todos y decir que fue un honor coordinar esta tarde de trabajos y espero tenerlos personalmente a todos para con María Ángela podemos quizá en la Complutense de Madrid, en la Universidad de Coimbra, Salamanca o en otro evento científico Iberosur, podemos debatir ahí presencialmente vuestros trabajos y vuestras reflexiones. Decir que no podía dejar aquí sin una fecha. Tu tema es mi especialidad, habría un montón de cosas que quería saber, pero bien, estoy esperando tu libro y a ver qué cambiamos con lo mío la próxima vez. Pero te dejo aquí también con una reflexión que me interesa a mí demasiado. También dio una otra fecha importante que dejo aquí también reflexionada para todos los compañeros y auditores de este panel. Presencialmente, aquí Elena Macías también puede decir algo, nuestra coordinadora también de este proyecto, y nuestra receptora científica, y pienso que será futura orientadora de este proyecto anual, a ver qué sale y a ver si tenemos ahí un libro físico, además de este libro en digital. Ni siempre puede ser así. No es una revelación para nuestro panel por parte de la coordinación, pero vamos, antes que cierre, trabajar para, además del link digital de un ebook, que se con el chancela de la Universidad de Deusto y de Iberosur, podemos tener en físico un libro en papel con de esta universidad. Yo pienso que lo decano y la directora de esta institución nos posa en reunión y vamos a intentarlo. Pero la fecha que quiero saber de todos, de las dos, y que aquí un nuevo camino para una investigación, es esta de la gestación por sustitución. Esta, no sé si conocen esta materia, quien me conoce mis libros, mi investigación, sabrá de qué estamos hablando. Todos nosotros y otras van a revisar y a ver si les interesa también esta materia. Pueden ser utilitarios o utilitarias, nunca se sabe, porque con estas cosas de la reproducción, todos estamos a punto de reproducirnos o de no nos reproducir. La libertad nos deja. Es la gestión de ingestación de sustitución, considerando que es posible, considerando que efectivamente es legal, el contrato funciona, todo funciona. ¿En qué tiempo, a qué horas, en qué días debe la gestante por sustitución entregar al niño acabado de nacer? ¿A una hora, 2 horas, 3 días, un día? Ya la vinculación que hace sufrir la gestante, el niño que está nacido ya, a sus padres destinatarios. No hay mucha investigación científica sobre esto, ni de derecho. La legislación, ni portuguesa, ni española, ni en parte alguna, nos da una hora, una fecha, un día, 2 días, 3 días. Y las equipas de la Sociedad Portuguesa de Sexología Clínica, de la cual yo soy miembro, y mis alumnos del maestrado, de la maestría en embriología, en la clase de bioética y derecho de la reproducción medicamente asistida, hemos discutido muchísimo de la parte psicológica de la madre y del niño para nacer o niña, que eventualmente dejarlos juntos por demasiado tiempo genera naturalmente una vinculación que será mucho más duro de futuro si tarda a hacerse esa separación y la entrega al casal destinatario, a la pareja destinataria. Entonces les dejo, si fueran ustedes el casal destinatario o los destinatarios del niño o niña nacido con las técnicas de reproducción medicamente asistida, que querían que aconteciese, que fuera entregue en lo mismo día, en 2 días después, 3 días, o hasta 8 días. Ya será demasiado. Dejo esta reflexión para todos y todas. Ha sido un placer, e agora em português, também não de Camões, mas neste caso de Vinícius, agradecer a todos e todas esta tarde maravilhosa de reflexão, esta estimulação científica, a qualidade elevadíssima dos vossos trabalhos. Poderão pensar que eu digo isto em todas as mesas, mas não é verdade.
Isto é uma mesa de trabalhos interdisciplinar e não é à toa que me escolheram a mim também, do Centro de Investigação Interdisciplinar da Universidade de Coimbra, para coordenar um range tão largo de matérias, de legislações, de profundidade de investigação. Temos investigações concluídas, investigações com apoio financeiro, investigações ongoing, Mafalda. Estou à espera de outras. Essa matéria, com novas investigações, dá mais de 3 artigos, na minha humilde opinião. Não sou eu o orientador, graças a Deus, porque vai dar muito trabalho à investigadora e à universidade. Mas é assim que nós crescemos. Às vezes, nestes congressos, conhecemos ou encontramos alguém que nos faz aprimorar, desviar, subir, alterar interdisciplinarmente a nossa linha de pesquisa. Mantenham um norte científico, mas procurem outras ciências, para além do direito, para além da bioética, para fortalecer o vosso trabalho, a vossa investigação e para chegarem às pessoas. Porque, independentemente das revistas A, B, C ou D, quais que já não existem mais, mas que na psicologia de todas as instituições ainda são aquilo que é procurado para promover as nossas carreiras, só há uma coisa que nos faz andar e é para isso que o Eurojur trabalha e que nós estamos cá. Se não for para mudar o mundo, não vale a pena produzirmos ciência. A todos e todas, foi uma honra imensa trabalhar com vocês esta tarde. Espero vê-los mais próximo da vossa universidade ou de uma, perto de mim. Muito obrigado. Uma salva de palmas para vocês.